Eu busco o progresso e não a perfeição. Professor Almir Rogério, é isso aí, galera. Que satisfação mais uma vez estar aqui no nosso humilde canal, trazendo elementos do universo da filosofia. Eu sempre acompanhado da minha caneca filosófica, minha coruja aí sempre atenta aos grandes e marcantes acontecimentos da realidade. E eu volto a falar após a minha apresentação oficial. E o tema a ser refletido é: entre os anos de 1776 e 1787, o filósofo alemão Immanuel Kant faz uma série de conferências voltadas para a questão da educação. E nisso nasce uma obra chamada Pedagogia. O filósofo Immanuel Kant trata a educação como um assunto filosófico. E eu já fiz aqui dois vídeos, duas aulas a respeito do tema, abordando um pouco então a pedagogia à luz da reflexão kantiana. No primeiro momento eu fiz uma problematização e num segundo momento, no segundo vídeo, eu tratei um pouco da questão da educação física, uma vez que a obra Pedagogia, segundo Immanuel Kant, ela é repartida em dois momentos. O primeiro trata da educação na fase ainda da infância e ele dá o nome de educação física, e depois a educação voltada para a maturidade, ou seja, para a construção da moral, do indivíduo autônomo em busca do sujeito ético, num segundo momento. O filósofo Immanuel Kant, que trata sobre o tema da educação na obra A Pedagogia, ele vai apresentar para nós alguns questionamentos que são, sem dúvida alguma, em tempos atuais, bastante pertinentes, porque ele vai dizer que práticas educacionais devem ser revistas e devem ser aprimoradas. Então, é notável que, se nós olharmos para o mundo em que nós estamos vivendo, existem muitas práticas boas que podem nortear futuras gerações. Existem comportamentos, existe um legado de tradição, de princípios e valores que devem ser, sim, cultivados e transmitidos para que as próximas gerações possam viver sob essa plataforma, na busca do sujeito ético, do indivíduo autônomo. Existem também práticas que são extremamente equivocadas, que acabam por gerar um prejuízo muito grande na construção da moral humana, na construção do sujeito ético. Então, que essas práticas, elas devem ser revistas, ou seja, devem ser deixadas de lado. Então, é bem provável que, se nós olharmos para a nossa condição agora, nós vamos ter um catálogo de coisas muito relevantes e importantes que são capazes de formar geração, e nós vamos ver uma série de situações que são equivocadas, que acabam por gerar um prejuízo, que acabam por denegrir a dignidade da pessoa humana. Então, essas práticas, uma vez que o filósofo fala que isso deve ser revisto e aprimorado, deve deixar de lado aquilo que é ruim, aquilo que tem equívoco, aquilo que gera prejuízo, mas deve levar adiante coisas que dão certo, coisas que são importantes, coisas que geram princípios, coisas que são que ajudam a formar o indivíduo. A educação, entendo que ela não é um sistema fechado. Se nós entendermos a educação como arte, a arte pressupõe um monte de outras situações. É extremamente necessário que o indivíduo possua conhecimento, o saber fazer. E quanto mais ele pratica, quanto mais ele faz, mais experiência ele vai adquirindo. E se ele vai fazendo, se ele vai adquirindo conhecimento, se ele vai adquirindo experiência com a prática, é bem possível que ele, claro, arranje uma maneira de criar a sua própria técnica, de ter uma certa sofisticação no ato de fazer. E levando em conta que a arte pressupõe conhecimento, saber fazer, prática, experiência, possibilidade de criar novas técnicas, a gente não pode deixar de lado
o elemento da paixão, ou seja, o interesse, a vontade em fazer, a vontade de entregar o seu coração àquilo que você está fazendo. Então a educação é um pouco também de arte, porque pressupõe esses elementos, como o saber fazer, a prática, a experiência, a técnica, a sofisticação e, claro, né, o interesse, a vontade, né, o indivíduo envolvido pela paixão, né, pelo amor em fazer algo. Então a educação passa também um pouco por essa construção. Levando em conta que a educação não é um sistema fechado, e eu acabei de comparar a educação como a arte pressupõe vários elementos, né? Um conjunto de coisas que devem se conectar, o saber fazer, a prática, a experiência, a técnica, a sofisticação, o amor, a vontade, o entregar-se ali. Eu fico imaginando uma criança que começa a somar as letras, começa a construir as palavras. Essas palavras levam ele a formar as frases, a formar a oração. Ele vai perceber que a partir da leitura o mundo dele o horizonte dele vai se ampliar, a cosmovisão dele vai se potencializar. E ao mesmo tempo que ele vai mergulhando nesse mundo, ele vai tomando gosto pela leitura. Ele vai tomando gosto, ele vai entendendo que por meio da leitura é possível construir o mundo. Então, tomando gosto, sabendo fazer, fazendo a leitura, tendo a prática da leitura, ganhando experiência na arte da compreensão e possivelmente potencializando a interpretação e fazendo aquilo ali, entregando o seu coração àquela causa, eu penso que essa mesma criança que está ali nas fases iniciais, né, juntando as letras, eu penso que a sua educação ela terá um salto qualitativo muito considerável. Porque educação, eu acoplo a ideia de educação à arte. E arte implica vários elementos. O legado que o filósofo Immanuel Kant deixa para nós no livro A Pedagogia é de que a educação, o indivíduo ele precisa ser educado, né? Ele precisa sair do estado de animalidade para ir para o estado de civilidade. Então, o conhecimento sem dúvida alguma, o que vai alavancar o homem dessa condição de barbárie, de selvagem. E a educação é sim fonte de esclarecimento. Tem até um famoso texto do Immanuel Kant, até já fiz um comentário sobre esse texto. Então a educação ela é fonte de esclarecimento, ou seja, é o homem que se serve do saber, que se serve do conhecimento para sair do seu estado de minoridade, sair do seu estado de escuridão, sair da sua pobreza intelectual que gera um prejuízo muito grande. Conhecendo, né, porque o homem ele não é um ser moral, não é um ser moral, ele aprende a ser moral, ele aprende com esse grande conjunto de princípios e valores que é um legado de gerações passadas. Né? Ele vai dizer que não basta treinar as crianças, né, mas sem dúvida alguma provocar elas a tomarem esse gosto pela capacidade de reflexão. Então a educação ela é fonte de esclarecimento. É um indivíduo que é amoral, mas com o conhecimento ele passa a ser moral porque ele tem clareza de servir-se da sua consciência, da sua racionalidade e não da selvageria. E saindo da selvageria, da barbárie, o indivíduo iluminado pelo saber, ele tem capacidade de não ser doutrinado, não ser guiado por outro. Fico imaginando o que os grandes líderes podem fazer com massas de pessoas que estão cada vez mais perdendo a capacidade de reflexão. E perdendo a capacidade de reflexão é massa
de manobra fácil, fácil. É presa fácil, fácil a ir para o matadouro e a ser devorado. Fechando então essa reflexão sobre a pedagogia, segundo o filósofo Immanuel Kant, uma vez que ele trata em dois momentos a educação física, que é a formação da criança. Eu fiz uma aula sobre isso daqui, contemplei alguns elementos que considero eu importante, tratando agora desse segundo momento do indivíduo que precisa ser educado. O homem é um indivíduo que precisa ser educado, ele precisa buscar o esclarecimento, ele tem que sair desse estado de minoridade. Eu fecho a reflexão com a ideia que o Kant prega, que ele vai tratar da formação do sujeito autônomo e do indivíduo ético. Olhando para o contexto em que nós estamos vivendo, que vivemos num contexto de desorientação muito grande, eu penso que esse sujeito autônomo, eu olho para o nosso cenário hoje, o quanto nós dependemos das imagens ou dos vídeos. Nós deveríamos depender muito mais da leitura, da capacidade de reflexão. E nós estamos tornando aquilo que um intelectual italiano, Giovanni Sartori, fala, nós estamos tornando homo videns, ou seja, nós somos pessoas de imagem, estamos com isso perdendo a capacidade de reflexão. Percebo que cada vez mais a humanidade, a sociedade e no meio acadêmico nós estamos buscando aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais prazeroso. Então o peso de um livro, falo livro físico mesmo, isso aí está ficando cada vez mais de lado. Nós buscamos, às vezes, nós queremos chegar ao fim, sem passar pelo processo, e o processo, muitas vezes, ele é penoso. Não se constrói uma carreira acadêmica em um dia, em um mês, em um estudo, mas se constrói um legado educacional com muitas leituras, com muitas experiências, com muita troca de informação, com muita escuta e escuta atenta. Então a formação do sujeito autônomo, o sujeito que ele se serve da capacidade da racionalidade, da reflexão, do não superficial, mas da profundidade. E a filosofia encanta por isso, por não deixar, por não permitir o homem na mediocridade, mas provocar, empurrar o homem a sair dessa minoridade e sair, claro, com conhecimento, esclarecido. E a ética sem dúvida alguma, é o que vai envolver, é a roupagem que vai selar o indivíduo, nessa busca de sujeito autônomo, indivíduo ético, é a ética que vai selar, vai confirmar o ser humano a viver numa sociedade longe da selvageria, longe da barbárie, longe, claro, da doutrinação. Então, que esse grande legado do filósofo Immanuel Kant, trazido no livro A Pedagogia, possa mostrar que sem o conhecimento, sem a capacidade de reflexão, nós vamos viver uma vida medíocre, afundado na periferia, e mais ainda, mergulhado na superficialidade, capaz de ser presa fácil e massa de manobra. Galera, mais uma vez manifesta aqui o meu agradecimento, muito obrigado e que Deus abençoe muito você, os seus empreendimentos, os seus trabalhos e a sua família.